Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, CEO da Mercos, e estou aqui com Juliano Donini, CEO da Marisol, e o Matheus Fagundes, também CEO da Dois Rios Lingerie, que recentemente agora está fazendo uma transição de carreira, né? Está trabalhando mais como consultor e conselheiro das empresas. E a ideia do nosso bate-papo hoje é falar um pouco sobre o papel do CEO na organização moderna, na organização do século XXI. Então, na opinião de vocês, qual que é a principal atribuição, o principal papel do CEO frente à organização? Bom, meu entendimento é que a gente tem um papel multifacetado. Para um ambiente regular, seguramente as questões administrativas, de qualificação da estratégia, de monitoramento com excelência da execução, acaba sempre permeando como as principais atividades de um CEO. CEO que acaba também, de alguma forma, liderando, sendo exemplo para algumas das principais características da cultura de uma determinada companhia ou organização para as pessoas que fazem parte dela. Agora a gente vive um momento muito peculiar. Eu acho que temos uma questão de contexto e o desafio justamente das pessoas que lideram, seja no cargo de CEO, seja a liderança que for de um determinado projeto, de uma determinada unidade, de um negócio, de uma marca, de uma startup, de um novo negócio, é a pertinência com o ambiente. A gente vive um ambiente de um lado econômico desequilibrado, então que gera novos desafios, e por outro lado um ambiente comportamental, social tensionado por diversas razões, exponencializado evidentemente por questões inclusive do ambiente eleitoral que obviamente norteia a vida também dos negócios. O desafio é achar essa visão sob a ótica do curto prazo, da saúde do negócio, da viabilidade do negócio, da capacidade dele enfrentar esse ambiente econômico, mas com um olhar muito firme também na sustentabilidade do negócio. E a sustentabilidade, muitas vezes, aí depende muito do segmento econômico de cada negócio, não passa única e exclusivamente pela maximização da saúde financeira. Obviamente que existe um mínimo de saúde financeira para poder gerar sobrevivência do negócio, mas não necessariamente buscar a maximização num ambiente com essas características de desequilíbrio ou de tensão. E aí vem um papel bastante importante do CEO com as suas características, junto com as suas equipes, na sua forma de gerir, pensar no negócio a médio e longo prazo, pensando na sustentabilidade do negócio, lembrando que muitas vezes abandonar princípios e valores que talvez formaram a empresa até aqui pode ser crucial para a história futura da empresa, onde ela pode, por abandonar princípios, abandonar a sua relação, as suas promessas de valor com as pessoas com as quais se relaciona, em especial com seus consumidores, isso pode ser o início do fim de um negócio, ou da relevância de um negócio. E num ambiente concorrencial como nós vivemos, sem dúvida nenhuma, isso aqui pode levar uma empresa líder de um determinado setor a uma posição de muito menos destaque. E pode ser crucial para a vida futura da empresa. Faz sentido. Sem dúvida, acho que segue essa linha que o Juliano comentou, acho que vem sendo feito isso muito bem pela Marisol, e eu até complemento muito que o CEO tem um papel muito de equilíbrio, né? Vem colocando isso entre os negócios, toda a etapa dele, essa visão a longo prazo, e também fazer com que essa visão dele engaje também as pessoas, né? Eu acho que cada vez mais é trabalhar essa equipe também, essa equipe interna dele, até chegar no consumidor final. São etapas, são esses elos, né, toda essa cadeia que precisa ser muito bem administrado pelo CEO. E ele acaba sendo sempre um exemplo, né? Então, ele acreditando nisso, ele posicionando dessa forma, sempre faz com que o negócio comece a prosperar. Então, ele tem que ter uma visão, obviamente, sempre de longo prazo, fazendo que toda a equipe entenda que tem alguns investimentos, algumas ações são de longo prazo, planta uma semente hoje, de algum ponto para realmente a gente colher lá na frente, mas tem muita coisa que a gente precisa resolver hoje, né? Não tem como só o longo prazo.
Então, trabalhar sempre esse equilíbrio com toda a equipe, com o negócio, novos negócios também, a gente está com a cabeça sempre muito aberta a isso, né? Porque o mercado está muito dinâmico. A situação de hoje, que trouxe muitas vezes empresas, tem empresas centenárias, dependendo do tamanho dela, sempre trouxe ela até uma etapa hoje de vida de uma forma, mas talvez para esses próximos anos mude. Então esse ponto do senhor está sempre muito ligado a todas essas mudanças e trabalhando com essa equipe. Acho que ouvindo muito e trabalhando sempre esse filtro da melhor forma de aplicar. Acho que ele vai sempre norteando isso. Mas ter uma equipe competente, tá aberto a essas sugestões, e isso faz com que o negócio sempre prospere. Né? Legal. Eu acho que vocês tocaram em pontos super pertinentes sobre a sustentabilidade do negócio no longo prazo, né? E que isso não passa somente por olhar a execução e as metas e os indicadores de curto prazo. E dentro da Mercos nós discutimos bastante o assunto de cultura organizacional e até temos feito alguns meetups dentro da empresa para reunir uma comunidade e discutir esse tipo de assunto. E uma coisa que a gente fala é que não existe uma cultura certa ou uma cultura errada universalmente, né? Existe uma cultura certa ou errada para um determinado contexto, um determinado tipo de negócio. Eu vejo que vocês dois atuam em segmentos muito próximos, né? Basicamente é moda, embora cada um tenha aí o seu viés. Mas o que vocês têm visto de mudanças culturais no segmento da moda, especificamente nos últimos tempos? O que vocês podem trazer um pouco sobre isso? Eu acho que a moda ela sempre teve durante uma fase importante da história do segmento de moda, sempre teve aquela visão de que a moda ela era precursora, ela era disruptiva, ela era através dela que você expressava novas tendências, novos comportamentos. Acho que esse papel ela não perdeu, só que ela teve que adaptar a essa realidade. A moda, ela durante um determinado momento, essa disrupção, ela vinha muito da provocação. Bastava ser meio provocativo, que aquilo parecia que, por mais que eu não entendesse, era o papel da moda. Sim. O papel da moda era fazer chacoalhar um pouco o status quo, muitas vezes sem uma direção, sem um propósito muito claro. Acho que o que mudou nesse ciclo mais próximo para aquilo que a gente está vivendo é que a sociedade, esse interlocutor, consumidor ou não, consumidor do produto ou não, mas seguramente no mínimo consumidor da comunicação que as marcas de moda fazem, eles já não toleram mais, ou têm um menor nível de tolerância pelo menos, a mensagens que não têm um fundamento, a mensagens que não têm uma visão de que elas são construtivas, visto que muitas das marcas de moda provocativas, das mais visíveis do Brasil na década passada, várias delas não têm mais o protagonismo que tiveram ao seu tempo, porque algumas souberam se adaptar a essa realidade, outras já nasceram dentro dessa realidade e, portanto, elas têm mais pertinência com tudo isso. O papel da moda, ele está sendo entendido agora, ele discute como é que ele trata a cadeia de valor dela, a cadeia de desenvolvimento. Antigamente tratava como ela se comunicava, e essa comunicação agora ela está sendo observada a 360 graus. Sim. Isso acho que mexeu muito, deu de alguma forma uma chacoalhada no ambiente estabelecido, e da mesma forma surgem oportunidades. Tudo isso aqui no fundo são são fatos que geram uma série de oportunidades para aquelas marcas que captarem isso, estiverem dispostas a se reinventarem, ou para muitas que surgiram nesse ambiente e ganharam o respeito do consumidor, do usuário, da pessoa, enfim, de todos os stakeholders que fazem parte da cadeia de valor do mercado como um todo. A moda ela ditava, né? A gente fala ditava, mas hoje a gente está mais escutando, né? Tendo um diálogo muito mais próximo, genial na palestra do Juliano também, falando desse diálogo. E cada vez mais a gente tem que aproximar e ser um diálogo verdadeiro. Eu acho que esse talvez é o principal ponto quando a gente discute da moda, porque a gente sabe que tem nichos diferentes, tem públicos diferentes, como a gente isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Porque senão fica uma questão daquela famosa ser a moda, né? Não, a moda é sustentável, então todo mundo quer falar que é sustentável, mas
a informação ficou muito clara para o consumidor de ele enxergar se realmente, mas calma aí, deixa eu entender se essa empresa é. Ele começa a buscar a cadeia dela, não tem nada sustentável, ela só tem a propaganda. Sim. Então o marketing ele não consegue mais enganar se realmente aquilo não puxar todo esse elo. Então eu acho que essa função principalmente da moda é estar ouvindo hoje qual é a principal demanda. Eu acho que como qualquer empresa e produto é resolver problemas, resolver uma questão, entregar mais soluções. Então entregar soluções é o que está passando, né? Uma geração, sabendo que hoje nós temos diferentes demandas, necessidades, e ter esse diálogo cada vez mais curto e verdadeiro com o seu consumidor. E vai puxando a cadeia também para trás, né? Fazer com que esse fornecedor, todos os stakeholders realmente estejam engajados nesse desafio. Porque não é algo simples e não dá para um só, né, levantar a bandeira e fazer sozinho todo esse movimento. Eu reforçaria porque justamente eu acho que uma das características que essa cadeia de valor da moda tem é que a moda talvez é um dos, junto com a construção civil, são dois segmentos da economia, dos mais inclusivos, dos que muitas vezes em fases da sua cadeia de valor acaba absorvendo inclusive parcela de uma mão de obra ainda não tão qualificada, que adentram no mundo, no ambiente de trabalho, muitas vezes até por em uma das fases da cadeia de valor. Isso faz com que essas relações elas são estabelecidas com pessoas de ambientes culturais, de uma diversidade cultural, de uma diversidade econômica muito distinta. E, portanto, o papel de influência e do como isso é observado pelo consumidor, porque hoje tudo ficou muito transparente, né? Tudo muito aberto. O poder da comunicação fluida, da comunicação sem protagonismo mais de um veículo de mídia, mas do protagonismo da sociedade como um todo, que é impactada por uma determinada informação, compartilha isso com muita velocidade e capilaridade. Isso, de alguma forma, desnudou algumas práticas e pressionou, porque nem tudo isso aqui aconteceu apenas por boa vontade. Isso aqui aconteceu, inclusive, por uma mudança de comportamento das pessoas como um todo, que acabaram exigindo também uma nova mudança de comportamento. E aí, aquilo que parecia ruim passa a ser bom novamente, que é justamente a partir dessa diversidade econômica e cultural, a moda tem um poder novamente de retroalimentar isso aqui de uma maneira muito importante. Ou seja, as pessoas esperam não só que a mensagem seja positiva, mas que ela também seja genuína, certo? Porque você não consegue mais esconder uma mensagem que vamos dizer assim, seja só um marketing, uma façada em torno de uma coisa que na verdade não está sendo sustentável. Ao longo da história da moda no Brasil, nós temos alguns bons exemplos, porque isso aqui não é demérito, isso aqui pelo contrário, eu diria que até é mérito de algumas marcas que tiveram realmente uma capacidade de comunicação fora de contexto. Algumas boas marcas conseguiram isso. Mas por quê? Porque todo o resto da cadeia não era visível, e não que essas pessoas estavam necessariamente propositadamente escondendo alguma coisa. É porque a sociedade não via valor nisso, não tinha curiosidade, não questionava, e parecia que aquela era a verdade daquele momento. Era normal. Era o normal da época. E a mudança desse comportamento acho que mexeu em tudo isso. Sim, faz sentido. Bom, mudando então um pouco de assunto, vocês falaram um pouco brevemente sobre o engajamento das pessoas. Nós estamos falando aqui no backstage um pouco sobre isso, então eu acho que é muito claro para nós aqui que o papel do CEO, parte do papel também é colaborar, é trazer mais engajamento na equipe. Como que vocês têm trabalhado isso nos negócios de vocês? Como é que vocês veem essa questão? Porque, enfim, a gente vê que a relação das pessoas com o trabalho está mudando. Cada vez mais as pessoas esperam essa mensagem genuína, elas esperam fazer parte do negócio, não somente enxergam aquilo como um trabalho das 8 às 6, elas querem algo mais. Como é que vocês têm trabalhado essa questão nas empresas de vocês? Até pelo fato que colocou bem, fazer parte. Acho que esse engajamento fica muito em criar junto na situação. Claro, existe uma visão, existe um projeto de empresa, mas as pessoas, quando elas fazem parte do projeto, quando elas são ouvidas, elas realmente fazem parte, elas compram a ideia, elas sentem com a ideia delas também. Então isso gera engajamento. É aquilo que a gente fala,
foge daquela questão do horário, eu vim aqui, eu tenho que cumprir isso. Não, eu sei o que nós queremos, eu sei acompanhar essa informação, essa situação. Então, em qualquer negócio, quando envolve mais a equipe, quando começa a discutir desde planejamento estratégico, tudo isso começa a engajar essas pessoas. Eu acho que é o fundamental nesse projeto, que as pessoas acreditem, né? Porque o fato de participar e vamos crescer eu acho que só esse fato, né, que era muito normal no passado, vamos crescer X%. Tá, mas por quê, como, com quem, o que isso soma e o que as pessoas também vão adquirir com isso, né? Elas também querem fazer parte, serem reconhecidas por isso. Acho que esse é a etapa, né, que vai fazer parte desse engajamento. São vários momentos no dia a dia, né? Eu acho que o que tempera toda essa relação, e aí joga realmente o desafio e a dúvida que alguém que lidera um determinado processo desse, é porque tudo isso aqui é feito, inclusive, cada vez mais, por um caldo de gerações muito distintos. Sim. E às vezes a gente não percebe, porque gerações de pessoas, elas vão surgindo, nascendo, mesmo que a gente individualmente seja de uma determinada geração, a gente, influenciado pelo convívio com as outras gerações, a gente também vai se remodelando, a gente vai evoluindo sobre diversos aspectos na capacidade dessa compreensão. Mas equalizar tudo isso, tensionado muitas vezes pelo ambiente de negócios competitivo, desafiador, estratégico, etc, de gestão de tempo, exige realmente uma capacidade das pessoas que lideram esse processo terem uma capacidade de compreensão, uma capacidade de convencimento, uma capacidade de diálogo, e diálogo, mais uma vez, pressupõe ouvir inclusive, ouvir e saber se comunicar, entendendo que aquela máxima lá de que o que a pessoa entendeu não é necessariamente o que você disse, até porque quando às vezes a gente tem aqueles vídeos para entendeu o que eu te falei? A tendência natural da pessoa é falar, entendi. Sim. A pergunta é entender o quê, né? Entender o que você entendeu, não necessariamente o que eu acho que você entendeu ou deveria ter entendido. E aí, então, esse caldo com essas distintas características de gerações que estão convivendo, está aumentando muito a responsabilidade, e eu acho que com um desafio bastante grande, inclusive, dessas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, que representam muitas vezes uma nova geração, um novo jeito de se comportar, uma nova visão de propósito de vida. Sim. São pessoas que muitas vezes são rotuladas como aquelas pessoas que sonham mudar o mundo, etc, e que ótimo, que acho que a energia positiva vai justamente nessa direção, mas com uma necessidade de que todos, inclusive os que estão chegando, tenham uma capacidade inclusive de compreender o tempo de uma maneira importante, porque tem coisas que, por mais que a ansiedade nos faça querer resolver muito rápido, tem coisas que um determinado tempo é absolutamente necessário para a compreensão e o amadurecimento de todos, inclusive da organização como um todo, por uma determinada mudança. Então eu acho que isso aqui só realmente aumenta mais a responsabilidade das empresas, por isso se fala muito de que as próprias empresas, não por conta de cota, porque eu acho isso um absurdo, mas por conta inclusive de inteligência, de capacidade de absorção, as empresas têm que buscar ter o seu corpo gestor, uma mescla de perfis distintos para aumentar essa capacidade, inclusive de compreensão. Sim. E de reação. O ponto, às vezes, é que para alguns grupos é a questão do imediatismo, né? Eu acho que isso que a gente tem que equilibrar. Por isso, mesclar essas experiências faz com que realmente o negócio ganhe muito corpo. Eu acho que isso, eu uso um pouco do esporte, né? do futebol, uma coisa que me apaixonou e foi meu começo lá. Não dá para só a juventude ou só a experiência. Eu acho que isso, saber mesclar isso é onde forma uma boa equipe. Então, esse é o trabalho de sempre fortalecer e também colocar alguns pontos que as pessoas vão ter que entender. Que elas, até um ponto aqui eu consigo ir, mas calma, não dá para ser para amanhã. Sim. E elas vão se adaptando. Acho que a maior qualidade também é isso, saber se adaptar e a gente fortalecer isso das pessoas, se adaptar ao momento, ao ambiente. Acho que isso é vital também, né? Um tema que foi bastante falado esse ano aqui no Mercos Experience
foi o tema da indústria 4.0 e foi apresentado alguns cases de empresas que estão muito avançadas já nesse processo de transformação e fazendo ótimos trabalhos. O que vocês têm buscado fazer em torno desse tema nas empresas de vocês? Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu considero relevante é tentar tirar um pouquinho, pelo menos esse é o meu entendimento, mas tirar um pouquinho essa pressão que muitas pessoas têm de que a indústria 4.0 é um bicho novo. A indústria 4.0 não é um bicho novo. Ela é a evolução quase que natural das coisas que a gente de algum jeito, de alguma forma já sabia, já praticou, já faz. Só que trazendo para a rotina, para a cultura de execução de um determinado processo, a forma como a gente mudou o nosso hábito de vida. A gente é mais conectado, a gente tá mais globalizado, inclusive, na forma como a gente processa uma determinada informação. O que está se fazendo é levando esse comportamento que já é intrínseco ao nosso dia a dia, muitas vezes o dia a dia fora da empresa, está levando isso para dentro do processo. Tanto que a indústria 4.0 invariavelmente não está trazendo tecnologias disruptivas, está gerando conectividade, está tratando dados, está coletando dados, está integrando dados em pontos diferentes do que tradicionalmente se integrava. Então, acho que eu gosto de encarar a história da indústria 4.0, os conceitos, aquilo que estão se fazendo como uma evolução natural e não uma disrupção, porque acho que algumas pessoas têm se assustado um pouquinho com essa temática, entendendo talvez que isso vai causar um impacto absolutamente complexo para poder fazer uma mudança no seu modelo de negócio. Eu vejo que isso tem algumas empresas que estão muito perto da indústria 4.0, talvez até de forma natural, intuitiva, porque simplesmente já foram de alguma forma... Porque já tem uma cultura de inovação, de processo, de buscar eficiência, buscar melhoria e já estão chegando às mesmas conclusões que outras empresas têm ao longo, enfim, no restante do mundo. Eu tenho um quadro na minha sala que ele já está se tornando, faz pouco tempo que ele está pendurado na parede da minha sala, eu ganhei esse quadro, na verdade, e ele só está lá a frase, está lá em inglês, mas está lá a frase que eu acredito em Deus, o resto me traga os dados. Porque é um pouco isso, quer dizer, durante muito tempo as pessoas tentam impor ideias, convencer negócios por achismo, por vontade, por crença e com pouco tratamento de dados. A indústria 4.0 está exponencializando o poder do dado a serviço da tomada de decisão. A indústria 4.0 até é curioso esse ponto, porque ela hoje, com a comunicação tão ampla, parece que está todo mundo atrasado, mas na verdade ninguém começou direito, né? Eu acho que ela tem, em algumas visitas fora também, falando do setor têxtil em si, ela é algo que não está tão avançado, a gente enxerga, não, mas estamos perdidos e se não começar amanhã estamos mortos aqui. Não é bem assim. E eu vejo assim, para cada setor também, entender o time de cada um, como são feitos alguns processos, evolução, concordo perfeito com o Juliano. O que acontece? Alguns setores, essa automação, que para alguns a indústria 4.0 é automação, aconteceu foi a indústria 3.0. Alguns setores foi normal aquilo dali. E a 4.0 para ela não vai existir. Porque para alguns produtos essa conectividade não funciona praticamente. Para o setor têxtil, eu acho que assim, a gente tem ainda uma automação da produção, de alguns processos que ainda não foram, isso faz parte, é um desafio, e vai fazer parte por alguns anos, outras partes já foram automatizadas. E o 4.0 é isso que a gente está falando. Ela está começando a ter uma conexão, né? Eu acho que a roupa, pelo fato de a gente estar sempre vestido, né? Ela vai conseguir levantar algumas informações. Ela vai abrir outros caminhos, do meu ponto de vista, para a relação com outros setores. Vou usar um exemplo para o setor de saúde. Um pouco de um processo que a Dois Rios fez, um trabalho muito grande nesse viés. E cada empresa também pode fazer para outro, né? Para relação, para conseguir um engajamento maior. Mas eu acho que essa conectividade que já existe não é disruptiva e o setor vai se adaptando a isso. Mas a gente não pode levar, qualquer empresa, mudar o seu norte por causa de algumas situações que em alguns momentos são só uma moda. Sim. E ela quer falar assim, eu sou sustentável, eu estou trabalhando na indústria 4.0. Ótimo, mas então incorpore aquilo dali, entenda se realmente como funciona, se isso realmente é relativo
e é importante para o teu setor, para a tua empresa. Porque senão começa a querer abraçar o mundo, querer fazer tudo, e aí realmente perde o foco até do próprio negócio. Esquece que se olhar só para o 4.0 como produção, esquece do produto, esquece do cliente. Então, são etapas, eu acho que não dá para a gente acelerar muita coisa. É ter essa informação, é saber o que é e até que ponto para cada setor vale ser feito esse processo. Eu acho que a gente tem muito a evoluir, as informações vão ser cada vez mais importantes, e eu acho que é onde a gente vai confiar realmente nesses dados, mas não dá para querer ser disruptivo, né? Todo mundo fala assim, vamos inovar, não precisa ser a Apple, né? Ter um produto inovador todo ano. Na verdade, o inovar às vezes é no nosso dia a dia. A gente fazer um processo dessa forma, conseguimos melhorar um pouco nesse outro caminho aqui. Conseguimos ter uma informação que não tínhamos antes, isso é inovação. Eu acho que esse é a essência. A empresa está com todo mundo com essa visão de melhoria contínua. Sim. Eu acho que é o principal ponto que a gente consegue seguir esses caminhos. Então, se você tiver um processo de melhoria contínua e você for, enfim, olhando os gargalos da organização, acrescentando um pouco de tecnologia onde faz sentido, naturalmente é uma evolução natural você pode se chamar de indústria 4.0. Acho que sim, é uma forma também, porque se você evolui recorrentemente, você nunca vai precisar passar por um processo de ruptura efetivo. Eu acho que tem muita gente que já se atentou a isso no momento adequado. E aí volta o assunto da cultura, do engajamento das pessoas, né? Porque nada disso também é possível se as pessoas que estão lá executando e estão muito mais próximas da operação do que a gente consegue estar, se elas também não estiverem buscando e trazendo essas inovações e realmente engajadas, querendo trazer isso para o negócio. Porque essa mudança de cultura, mais uma vez, conectando com a história da indústria 4.0, não vem da inovação tecnológica, vem muitas vezes do adequado uso da tecnologia, inclusive já existente. Sim. E o uso é uma mudança muitas vezes de conceito. E aí o conceito depende de cultura. Então, acho que é aqui que as coisas se conectam. Eu acabo trazendo muito pela experiência. A minha experiência maior foi de mercado internacional. Acho que muitas vezes quando a empresa começa a não só vender, mas buscar informação, abrir a cabeça, não ficar presa só ao mercado, às vezes que a gente fica muito aqui vendo o que está acontecendo, mas começa a abrir outras possibilidades, outras frentes, faz com que a gente seja uma via de mão dupla, né? A gente traga um pouco do que está acontecendo para a nossa realidade. Então, para muitas empresas, o que talvez seja discutido hoje aqui, ela já viu isso, ela já vem se preparando para a melhoria, porque quem vai buscar ser mais competitivo já está buscando uma melhoria no seu processo há muito tempo. Sim, então, não é coisa nova. Ela quer se tornar mais competitiva em toda etapa, e por isso que eu vejo assim, a parte de ir ao mercado internacional facilitou muito, no caso que eu uso do exemplo da Dois Rios e outras empresas, ela desenvolver novos produtos, a melhorar alguns outros processos, a entender alguma outra tecnologia, como estava sendo usado, ou se existe ou não aqui, parceiros, né, stakeholders, se só do Brasil ou se realmente eu consigo utilizar algum outro que aqui vai me complementar. Acho que abrir a cabeça para essas novas possibilidades acho que é o principal caminho para os negócios. Bom, gente, muito obrigado pelo papo e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. O resultado das empresas de vocês com certeza atesta e mostra a qualidade do trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, parabéns aí para a Mercos também. Valeu.